Cara, eu acho muito válido a gente falar um pouquinho sobre a janela do Chelsea. O Chelsea é um time que gastou, entre essa janela que ainda não acabou e a última janela de transferências, o Chelsea já ultrapassou a barreira do 1 bilhão de euros investidos. A aquisição do Chelsea pelo Todd Boehly e o grupo dele, do norte-americano, que comprou o Chelsea do Roman Abramovich, trouxe uma mudança drástica no time, na estrutura da equipe como um todo e no perfil de negociações de transferências. Isso é nítido. Mas eu, pelo menos, não imaginava um investimento tão grande, e eu acho que boa parte das pessoas também não. Ultrapassar essa barreira de 1 bilhão de euros é significante demais. E até me deixa em dúvida sobre questões de fair play financeiro, porque o Chelsea, nessas duas janelas até então, ele gasta 1 bilhão de euros e ganha 307 milhões de euros. Ou seja, um saldo devedor, digamos assim, de 700 milhões de euros aproximadamente. Mas, claro, tem as questões de salário e tudo mais. Mas vamos nos aprofundar também nesse novo Chelsea, nesse novo time composto de tantas novas contratações e saídas. Falando especificamente das chegadas, como a mais cara contratação, a gente tem o Moisés Caicedo, contratado por 115 milhões de libras, o volante equatoriano de apenas 21 anos, que na minha visão saiu muito caro. Se a gente for parar para pensar, o Jude Bellingham, foi contratado pelo Real Madrid por 105 milhões de euros com os bônus. O Caicedo é quase 20 milhões de euros mais caro do que o Jude Bellingham. Claro, o Caicedo é um cara que tem chamado muita atenção, que tem jogado muito bem, é um volante, um motor para o meio campo, ele consegue defender muito bem, tem boas performances defensivamente, ataca bem, consegue chegar à frente, tem boa distribuição de jogo, tem chamado a atenção de muita gente. O Liverpool queria, mas o Chelsea deu o chapéu, mas para mim saiu caro. E isso porque o Chelsea já tinha contratado Enzo Fernandes na última janela por 121 milhões de euros. São quase 250 milhões de euros investidos em duas contratações. O Enzo Fernandes tinha sido campeão do mundo, 23 anos de idade, se não me engano, o Enzo Fernandes tem. Meio campo de muita qualidade também, tem boa distribuição de jogo, um cão de guarda absoluto que marca muito bem, consegue roubar muitas bolas, inclusive na partida que ele fez contra o Liverpool, na primeira partida da Premier dessa temporada, foi muito bem, fez o meio de campo do Chelsea ter um poder muito grande contra o time do Liverpool. É um cara muito promissor, na minha opinião, mais promissor até do que o Caicedo, mas que também sai muito caro. 121 milhões de euros investidos no Enzo Fernandes. A gente tem o Wesley Fofana, que chegou também na janela passada por 80 milhões de euros. O zagueiro francês, jovem também, beirando ali seus 22 anos. Um cara que também estava no seu início de carreira, transferência Premier, saiu do Leicester para o Chelsea. Caro, vai ser caro esse tipo de contratação. Premier é bem inflacionado. Já teve o azar de se machucar, ele já vai começar fora desse início de temporada do Chelsea por lesão, tá afastado e deve ficar uns meses fora, é um baita de um prejuízo. A gente segue para a lista com o Mykhailo Mudryk. O Mykhailo Mudryk custou 70 milhões de euros e fala-se em bônus que podem fechar a negociação até 100 milhões, com possíveis metas e taxas caso ele cumpra determinados objetivos. Mas valor base de 70 milhões de euros. No meia esquerda, ucraniano, que já tem 6 meses de Chelsea, mas não conseguiu mostrar muita coisa. Foi mal nesse início, inclusive postou coisa na rede social falando sobre o período de adaptação e tal. Se espera muito dele. Eu acho que é um cara bom de bola, mas que está muito atrás, por exemplo, de jogadores top na posição dele. Ainda é muito jovem, tem seus 21 anos. Acho que vai conseguir ocupar uma vaga de titular no Chelsea para daqui 2 temporadas ou coisa do tipo. Vai brigar por espaço nessa primeira, e nessa segunda temporada dele, diga-se de passagem, está na segunda, ainda brigando por espaço, mas é um cara promissor, habilidoso, tem um drible, tem uma velocidade, peca na finalização bastante, mas a gente vê o crescimento do Vinícius Júnior, por exemplo, então margem para isso ele tem, tempo para crescer ele tem, mas ainda é muito abaixo para custar esse tamanho e valor. Investimentos. O Chelsea do Todd Boehly se baseia nisso, investimentos. A gente vem para o Romeu Lavia, com 53 milhões de libras, mais 5 milhões de libras na negociação envolvendo o volante belga, que chamava já a atenção do Liverpool, e o Chelsea
deu outro chapéu no Liverpool, esse até mais chapéu, porque o Liverpool se interessou primeiro pelo Lavia, um cara que é da base, já passou pela base do Manchester City, então ele tinha ali os olhos do Guardiola sobre ele. Foi vendido ao Southampton com a opção de compra, mas a opção de recompra do City, no caso, só viria a valer em 2025, e o Chelsea se antecipou e contratou por 53 milhões de libras o volante belga. É um cara também muito promissor, mais de marcação, que deve compor esse trio de meio campo do Chelsea a longo prazo no planejamento do time do Todd Boehly, que deve ser o Lavia como esse primeiro homem e à frente Caicedo e Enzo Fernandes. Meio de campo de bastante poderio defensivo, que deve recuperar muita posse de bola para o Chelsea. Criação, acho que o ponto-chave é o Enzo Fernandes, por mais que ele não seja um 10, mas tem capacidade para ser um 8 de bom nível. E a gente tem esse Chelsea forte fisicamente no meio, que aposta na juventude desses caras para longo prazo, para conquistar, para voltar a brilhar no futebol europeu, depois de uma temporada que nessa o Chelsea inclusive nem vai para a Champions porque não se classificou na última. É um momento de transição, é nitidamente um Chelsea em transição e investimento em jovens para o futuro. Mas tá aí, um meio de campo forte e muito promissor, que pode ganhar muita coisa para o Chelsea, eu diria. A gente segue com essas contratações falando de Marco Cucurella, que foi contratado na última, lateral esquerdo, com valores que citam mais de 60 milhões, valor alto, um lateral esquerdo espanhol que para mim não tinha chamado muita atenção ainda, mas é um cara que tem passagens ali por bons times do futebol espanhol. Ele teve também, se não me engano, a passagem na base do Barcelona, chamou atenção no Brighton e o Chelsea contratou. A gente tem o Christopher Nkunku, que também se machucou no início da temporada. Na pré-temporada, nos amistosos de pré-temporada, o Nkunku se machucou, deve ficar umas semanas fora, contratado por 60 milhões de euros. Baita contratação essa, para mim, é uma contratação que vale muito a pena do Chelsea. É um segundo atacante, tem poder para jogar ali também por dentro, finaliza muito bem, participou de muitos gols na temporada anterior, que ele fez uma temporada até de top 10 melhor do mundo na questão dos números. É um cara muito promissor, francês, que eu acho que vai ser uma das principais contratações do Chelsea a longo prazo. A gente tem a contratação do Raheem Sterling por 56 milhões de euros na janela passada. Axel Disasi, zagueiro contratado nessa janela por 45 milhões de euros. Esse a gente pode falar especificamente que iniciou bem a passagem dele no Chelsea. No primeiro jogo contra o Liverpool, ele foi o cara que fez o gol do 1-1 contra o time do Jürgen Klopp, um zagueiro alto, forte fisicamente, bom pelo alto, que já vinha chamando a atenção de alguns clubes europeus. Tinha o United na briga por ele e o Chelsea levou. Bom zagueiro e que a gente pode esperar, eu acho um crescimento interessante dele na mão do Pochettino. Podemos seguir a nossa lista. Cara, são muitas contratações. Robert Sanchez, o goleiro do Brighton, que foi contratado semana passada. É muita contratação. Esse foi por 20 milhões de libras, com bônus que podem chegar a mais 5. Contrato até 2030. O Robert Sanchez, que deve ser o goleiro titular do Chelsea, já que o Kepa foi emprestado ao Real Madrid. Goleiro espanhol, que já tem passagem pela seleção espanhola, tem sido convocado. Um cara que era do Brighton, que basicamente o Chelsea fez uma limpa no Brighton, levou Robert Sanchez, levou Cucurella, levou Moisés Caicedo, e fez num Brighton que tinha tido uma temporada bem interessante, na última sob o comando do Roberto De Zerbi, fez uma competição, uma Premier de muito bom nível, e o Chelsea contratou estrelas desse time com muito dinheiro investido e também um poder de convencimento maior do que o time do Brighton em permanecer no time, né? Seguimos com Leslie Ugochukwu, contratado por 27 milhões de euros, também um cara de meio campo, contratado juntamente ao Rennes. Esse talvez seja emprestado, contrato até 2030. Eu acho que ele pode até conseguir brigar ali por alguns minutos na temporada, já que o Chelsea não vai brigar em competições como a Champions League. Ele pode ficar ali para fazer um revezamento no meio campo. Deve ser o reserva do Romeo Lavia, jogador de apenas 19 anos de idade, alto, o cara tem mais de 1,85m, se não me engano, e a gente tem um cara também promissor. Seguindo, a lista não para. Nico Jackson, atacante centroavante que era do Villarreal, contratado por 37 milhões de euros. O senegalês, que é forte fisicamente, finaliza bem. Eu acho que pode fazer um bom número de gols na temporada. Eu acho que ele consegue passar da margem dos 10 a 15 gols na Premier League nessa temporada, caso o Chelsea consiga realmente se estabelecer com um projeto. Porque o Chelsea está contratando muito, vendendo muito.
e um período de transição que até tem troca de treinador com o Pochettino assumindo. Vai ser necessário que o Chelsea consiga se estabelecer em um esquema de jogo, um esquema tático, ter uma maneira de jogar. O Pochettino pode fazer isso, por mais que eu não goste do estilo de jogo dele, ele tem uma marca registrada. Times que gostam de fazer uma pressão alta, que se defendem bem, conseguem ser seguros. A gente viu ele fazer isso no Tottenham principalmente. No PSG não deu certo, mas ele não lida muito bem com estrelas. Porém, num elenco como o do Chelsea, que são mais de jogadores promissores do que qualquer outra coisa, pode dar certo. A gente pode falar também do Malo Gusto, lateral direito que foi contratado na última janela. O Malo Gusto foi contratado por 30 milhões de euros junto ao Lyon. Esse deve ser reserva do Reece James, é também para o longo prazo, mas é um cara que vem chamando a atenção. Francês, um bom passe. Esse também foi da janela passada e chegou para essa temporada. A lista ainda não parou. Tem o Noni Madueke, que também chegou em dezembro, já fez estreia, já jogou minutos com o Chelsea, ponta direita, 35 milhões de euros, contratado junto ao PSV. O ponto inglês, que já vinha sendo cogitado na seleção inglesa, deve receber minutos caso vá bem no Chelsea. Tem o Benoit Badiashile, contratado por 38 milhões de euros, zagueiro francês, juntamente ao Mônaco. Também uma contratação por longo prazo, zagueiro jovem, tem 21 anos, se não me engano, o Badiashile. É um time de promessas, é um time de majoritariamente jogadores que ainda não atingiram seu maior nível e que tem muito potencial pela frente. E a gente pode falar de Andrei Santos, contratado junto ao Vasco por 12 milhões de euros aproximadamente. São caras que vão ter menos tempo, que devem ser emprestados, como o David Washington, que foi contratado essa semana por 15 milhões de euros junto ao Santos também. A gente tem o Ângelo, contratado por 15 milhões de euros, que também já foi emprestado, inclusive, ao Estrasburgo. Isso porque eu nem falei todas as contratações. A gente tem Slonino, o goleiro, a gente tem o David Fofana, o atacante que foi emprestado ao Reims, se não me engano, ele foi emprestado. A gente tem o Chukwuemeka, o meio-campista, que foi contratado em definitivo. Muita gente chegou e também muita gente saiu do Chelsea. Saídas de Kanté, saídas de Kepa, saídas de Aubameyang, Kovacic, Pulisic. Uma varredura, literalmente, no Chelsea. Muita gente além dessa lista que eu falei. Mas o elenco do Chelsea para a temporada 23, o que a gente pode dizer? 23 24. Goleiros. Time titular e alguns reservas que eu vou citar. Goleiro Robert Sanchez, goleiro de bom nível, que tem um crescimento ainda também pela frente. O reserva deve chegar para substituir o Kepa, que foi emprestado ao Real. Lateral direita tem o Reece James, deve ser o titular, capitão da equipe, e o Malo Gusto ali na reserva. Na zaga a gente tem Thiago Silva e um companheiro dele deveria ser o Wesley Fofana, mas machucado. A gente tem opções de Badiashile e Axel Disasi. Na lateral esquerda, Tio ou Cucurella. É uma linha de defesa interessante, incluindo essas opções que o Chelsea tem, bastante promissora, majoritariamente. Meio campo, Enzo Fernandes, Romeu Lavia e o Moisés Caicedo, com a opção de Chukwuemeka, opção de Hugo Chuko, se não foi emprestado, o Andrei Santos não foi emprestado. Tem por ali também, a gente pode citar mais alguém no meio campo? Não estou esquecendo de ninguém, eu acho que não. Tem o Fofana na defesa, que eu acho que eu não falei. Ponta direita, Madueke, fora que o Sterling também pode jogar por ali, o Sterling. Atacante, Nico Jackson, eu acho que a 9 vai ser dele fatalmente naquele time. Não a camisa, mas em função. O Aubameyang saiu, a gente tem o Fofana emprestado. Ali deve ficar, talvez, caiba mais uma contratação no Chelsea, não sei. Talvez investir em um jogador mais jovem ou da base. Na ponta esquerda, a gente tem como principais opções o Nkunku, que também pode jogar pelo meio, verdade, tem o Nkunku ainda. Nkunku ou o Nico Jackson deve assumir a 9, ou revezar. O Nkunku também pode jogar pela esquerda. Juntamente tem o Mudryk. A gente tem um time recheado, mas é um time jovem, promissor, com um técnico que tem ideias, muita gente para crescer e que deve conseguir um nível de crescimento legal, porque não é possível que dessas 20 e poucas promessas que o Chelsea contratou, ninguém dê certo, ou que metade delas pelo menos não consiga ter um bom nível. Um time que essa temporada 23-24 pode ser bem marcante no período de transição, porque se o Chelsea conseguir com esse time, o que eu não acredito, tá? Se o Chelsea conseguir com esse time a classificação para Champions, significa que os caras tiveram uma temporada muito acima do esperado, eu diria, porque se eu tô no comando do Chelsea hoje, eu não espero com esse time de classificação para Champions. Brigar, eu acho que seria o ideal. Ficar ali em quinto, sexto, ou quem sabe nas últimas rodadas conseguir uma classificação, eu acho que deve ser o foco da temporada do Chelsea. Mas é um time que pode se focar justamente só na Premier, já que não tem competição europeia. Um período de transição excelente, só a Premier, os caras ali focados na ideia do treinador, no crescimento individual. É um time muito jovem,
e que pode ser não o suficiente para agora, para competir no alto nível, mas para daqui 3, 4 anos, esse Chelsea promete. É bom ficar de olho porque tem muito talento ali, tem muito investimento e muito talento. E com a base montada, o esqueleto montado nessas duas janelas, tem potencial para. Vamos ficar de olho no Chelsea. Como o vídeo já está muito longo, vou ser curto e direto na despedida. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal e compartilha para quem é aquele seu amigo que torce pro Chelsea. Valeu, até o próximo. Tchau.